Para mim é uma honra muito grande participar dessa série Presbiterato Bíblico. Eu particularmente acredito que uma das áreas nas quais a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa trabalhar mais e desenvolver-se mais é exatamente na área do presbiterato, do pastoreio feito não pelos pastores que se formam no seminário, mas pelos pastores presbíteros que são eleitos pelas nossas comunidades, de entre as próprias comunidades. Entra pastor, sai pastor, mas os presbíteros permanecem ali. Eles são os verdadeiros pastores da comunidade, num certo sentido. E eu acredito que essa série Presbiterato Bíblico, ela tem essa missão e esse objetivo, que é resgatar a visão bíblica do que seria realmente o presbiterato da perspectiva do pastoreio. Por isso eu estou extremamente honrado, feliz, satisfeito em participar dessa série. A palestra que me cabe aqui na série, esta palestra, é com relação à exclusividade do presbiterato masculino. Deixa eu explicar. Nós vamos falar aqui, nos próximos minutos, a respeito do fato de que, biblicamente falando, o pastoreio, a liderança, o exercício do oficialato na igreja é uma ação exclusiva do homem cristão qualificado. Eu sei que existem muitas coisas na área de presbiterato que são polêmicas. Por exemplo, se poderia questionar a questão da pluralidade de presbíteros no pastoreio, ou até mesmo o fato de que, como eu mencionei, cada presbítero é um pastor. Mas talvez não exista um ponto que seja mais debatido e mais discutido hoje, nessa questão do presbiterato, do que essa afirmação de que ele é uma prerrogativa do homem cristão qualificado. E a razão para essa polêmica é que, para a mente moderna, para a percepção moderna, a exclusão da mulher de qualquer função soa como alguma coisa discriminatória, preconceituosa, machista e sexista. E é claro, quando nós dizemos que o presbiterato, o pastoreio, a liderança da igreja, ela tem que ser exercida exclusivamente por homens cristãos qualificados, é claro que essa ideia, esse conceito, imediatamente pode soar no ouvido de muita gente como sendo alguma coisa eminentemente machista ou preconceituosa. Sobre isso eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu acredito, juntamente com muitos outros pastores e presbíteros e muita outra gente dentro da nossa igreja presbiteriana, de que devemos lutar com todas as forças contra a discriminação feita contra a mulher. Qualquer tipo de discriminação feita contra a mulher ou contra qualquer outra pessoa em termos de cor, de pele, ambiente social ou status financeiro é pecado. E Tiago fala disso no seu capítulo 2, na sua carta, quando ele repreende ou condena ou critica as comunidades às quais escreve, exatamente porque estavam fazendo acepção de pessoas com base em critérios que não são os critérios da palavra de Deus. E nós sabemos que através da história a mulher vem sofrendo muita discriminação, ela vem sendo oprimida, ela vem sendo explorada e humilhada. Por isso, num certo sentido, nós até recebemos com muita alegria algumas das ideias e dos avanços e das vitórias obtidos pelo movimento feminista, que deu à mulher o direito de exercer sua cidadania plena em muitos lugares, o direito de voto, salário igual quando ela faz o mesmo trabalho que um homem, o direito de ir para uma universidade, enfim, tantas outras coisas boas, tantas conquistas que foram obtidas pelo movimento feminista, com as quais nós concordamos e nos alegramos e nos regozijamos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, iniciando essa palestra, é que nós nos aliamos e lutamos ombro a ombro com aqueles que protestam contra a opressão da mulher, a discriminação, a humilhação da mulher. Segunda coisa que nós temos que observar é que nós precisamos ter cuidado na nossa luta em favor dos direitos da mulher, para que nós não ultrapassemos os limites que foram estabelecidos pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E nós acreditamos que, biblicamente falando, homem e mulher são absolutamente iguais, foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles têm a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. Contudo, Deus atribuiu ao homem e à mulher papéis distintos, papéis diferentes. E aqui os evangélicos se dividem em duas posições, que eu quero
qualificá-las da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a posição igualitarista. Os igualitaristas dizem que Deus criou o homem e a mulher iguais e que, portanto, não pode haver subordinação de um ao outro, porque qualquer tipo de subordinação implica em desigualdade, implica em superioridade de um contra a inferioridade do outro. Então, os igualitaristas dizem que Deus criou não só o homem, mas a mulher, a sua imagem e semelhança, deu a ambos os mesmos direitos, e que aquela subordinação que aparece lá no livro de Gênesis, quando Deus disse à mulher que o desejo dela seria para o marido e que o marido a haveria de dominar, que esse efeito da queda foi abolido com a redenção em Cristo Jesus. E que, portanto, na igreja não se pode mais falar de hierarquia com base em sexo, porque em Cristo somos todos iguais. Os igualitaristas, portanto, eles defendem que a mulher tem direito a exercer o pastorado, a pastorear o rebanho, a liderar o rebanho de Deus, o povo de Deus, e, portanto, a assumir todas as funções e ofícios que estão disponíveis dentro da igreja. Mas tem uma segunda posição, e essa posição é chamada de complementarista. Essa posição não nega que Deus criou o homem e a mulher iguais. Na verdade, afirma isso com muita clareza e com muita tranquilidade. Por outro lado, ressalta o fato de que igualdade não significa a dissolução de marcas ou níveis de hierarquia e papéis diferentes. Os complementaristas, o nome já está dizendo, dizem que homem e mulher se complementam porque exercem papéis distintos. Deus atribuiu ao homem, na própria criação, no ato de criar, o papel de líder, de cabeça, de guiar a família, guiar a igreja, enquanto que à mulher lhe foi dado o papel, não menos importante, de colaborar com o homem, sendo a sua ajudadora, sendo-lhe submissa, e os dois se complementam, um papel complementa o outro. E aí nós temos o bom andamento da família, o bom andamento da igreja. E, via de regra, os complementaristas apelam para a analogia que nós encontramos na Trindade. Porque nós sabemos que na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em glória, honra, poder e majestade. Isso é o que a nossa boa teologia reformada afirma. O Pai não é mais glorioso do que o Filho, que também não é mais glorioso que o Espírito Santo. Todas as três pessoas da Trindade recebem a nossa honra, o nosso louvor e a nossa adoração. Contudo, quando chega na parte de salvar o homem, de elaborar o plano da salvação, por assim dizer, a Trindade se organiza de tal maneira que o Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. É nesse sentido que Jesus disse em certa ocasião que o Pai era maior do que ele. Ou seja, no plano da salvação, as pessoas da Trindade assumiram papéis diversos. E, nesse sentido, o Filho se subordina ao Pai que o envia. Ora, o fato de que o Filho se subordina ao Pai que o envia, não quer dizer que o Filho é inferior ao Pai. Quando, por exemplo, a Bíblia manda que nós nos sujeitemos às autoridades civis, que a gente obedeça aos governantes, isso não quer dizer que os governantes, como seres humanos, eles são melhores do que nós. Nós somos seres humanos iguais ao presidente da República, iguais aos ministros, aos senadores. Não há diferença de ser ontológica. Contudo, eles exercem um papel que os coloca hierarquicamente numa posição superior. E eu devo estar submisso a essa autoridade, é claro, enquanto ela não fira os princípios da palavra de Deus. Da mesma forma, quando a Bíblia manda que os filhos obedeçam aos pais, que se subordinem aos pais, a Bíblia não está de maneira nenhuma dizendo que os pais, enquanto seres humanos, são superiores, melhores, mais dignos do que os filhos. Mas simplesmente está atribuindo aos pais uma função, um papel, que é o papel de liderar, de guiar, de ser os responsáveis, ou de serem os responsáveis pelos filhos. É nesse contexto, então, que a posição complementarista se posiciona. Essa posição admite a plena igualdade do homem e da mulher, porém reconhece que Deus lhes deu funções complementares, diferentes. Ao homem é dado o papel de liderar e à mulher é dada a função de ajudadora no papel de submissão e subordinação. E, é claro, os dois se complementam no vínculo do amor, no vínculo da humildade cristã
e no desejo de fazer a vontade de Deus. Mas deixe-me prosseguir, isso apenas foi a guisa de introdução, deixe-me ir mais um pouquinho à frente. Eu queria falar em 2 pontos nessa minha palestra a respeito do presbiterato masculino. Em primeiro lugar, eu queria dizer por que é que eu acho que somente homens cristãos qualificados podem exercer o pastoreio, o presbiterato, enfim, a liderança do rebanho. Eu vou usar alguns argumentos para fortalecer ou para substanciar esta minha convicção, que eu tenho certeza é a convicção de muitos pastores e presbíteros dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil e ao redor do mundo também. E na segunda parte dessa palestra, eu vou dar as minhas evidências para aquilo que eu creio, ou seja, que é vedado à mulher ocupar a posição de pastoreio, de liderança e de oficialato na igreja. Primeira parte, porque é que tem que ser homem cristão qualificado. Segunda parte, porque é que é vedada à mulher a participação nesse ofício. E na parte final, nós vamos dar oportunidade para que a nossa audiência faça 2 ou 3 perguntas a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, então, por que é que eu acredito que somente homens cristãos qualificados podem exercer a liderança, o pastoreio e assumir o oficialato da igreja? Eu quero começar com a figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi dado por Deus como sendo o supremo pastor. Esse é o título que ele recebe na Bíblia. Ele também é o apóstolo da nossa confissão. Ele também é o cabeça da igreja, ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para ser a autoridade máxima na nossa vida particular, na nossa vida individual, na nossa vida como família, na nossa vida como igreja e como sociedade. Por isso que ele veio sob a forma ou na figura de um homem. Ele é o Filho de Deus, ele não veio como a filha de Deus. Ele é o Senhor do universo. Ele não é a senhora do universo. Ele é o rei dos reis. Ele não é a rainha dos reis ou rainha das rainhas. Mas ele veio como homem. E a Bíblia o chama de o último Adão. Cristo, portanto, ele é tipo de Adão e não tipo de Eva. Por que ele é tipo de Adão? Porque Adão, sendo o primeiro homem, ele era o cabeça da raça, era o representante e o responsável por toda a sua descendência. Foi por isso que quando aconteceu a queda, que foi provocada inicialmente por Eva, Deus procurou primeiro Adão, porque era o cabeça, ele era o representante. Cristo vem como o tipo de Adão, ele é o último Adão. E Paulo também o chama de o segundo homem, e não a segunda mulher ou a última Eva. Então, o fato de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo sob a figura de homem para ser o cabeça da igreja, o líder do povo de Deus, aquele que haveria de comandar, guiar e ser o sumo pastor do rebanho de Deus, isso por si só já fala muita coisa. É, portanto, compreensível que o movimento feminista, na sua forma mais radical, ao fazer uma revisão da teologia, como ele pretende fazer esse movimento, esse movimento pretende fazer uma releitura e uma reescrita da Bíblia. E eles propõem uma Bíblia em que Jesus não seja mais designado como Filho de Deus, mas a criança de Deus. Procuram tirar da Escritura todas as qualificações de Jesus que o identificam como homem, exatamente porque elas percebem, eu digo elas, mas na verdade é o movimento feminista, né? Tem muitas pessoas que não são feministas, mas que são homens, presbíteros e pastores que estão completamente a favor do feminismo cristão radical. Eles percebem que a primeira dificuldade que encontram para dizer que não existe uma distinção entre os gêneros é exatamente o fato de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo sob a forma de homem, para ser o cabeça da igreja e ser o pastor do rebanho de Deus. Segunda coisa, dentro desse primeiro ponto, porque é que eu creio que a liderança na igreja ela deve ser exercida pelo homem cristão qualificado. O segundo ponto é que o próprio Senhor Jesus, na hora de escolher a liderança que haveria de sucedê-lo aqui nesse mundo, ele chamou 12 homens. Chamou 12 homens.
E nos diz a Bíblia que ele passou a noite inteira em oração antes de fazer essa escolha. Ora, Jesus é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. E como homem, ele sentia que precisava da direção, da orientação do Pai, para aquele importante momento em que ele haveria de escolher aqueles que seriam os líderes da sua igreja, que escreveriam a Bíblia e que lançariam o fundamento do Evangelho. Ele passa a noite orando. E no dia seguinte, quando ele chama 12 homens, a quem ele chama, nomeia de apóstolos, e a quem dá autoridade para pregar, para expelir demônios, e aos quais ele envia ao mundo para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Agora veja só o ponto aqui, veja como isso é importante. Muitas pessoas dizem que Jesus era o igualitarista por excelência, que Jesus veio redimir a mulher daquele estado de opressão em que ela vivia dentro do judaísmo, por conta até do Antigo Testamento. Agora, é estranho, no mínimo, se Jesus era o defensor dos direitos das mulheres, como entendem os igualitaristas, é estranho que ele não escolheu 6 homens e 6 mulheres. É estranho que ele não escolheu uma única mulher para que fosse parte daquele grupo que haveria de liderar as igrejas. A ponto de que, então, os igualitaristas e os feministas radicais, eles dizem que Jesus ali cometeu provavelmente uma destas duas coisas. Primeira, ele errou. Eles chegam a dizer que Jesus de fato errou. E é claro que nós não podemos concordar com isso, porque se Jesus errou nisso, pode ter errado em outras coisas também. Então ele deixa de ser o nosso mestre, ele deixa de ser o nosso mestre infalível. Nós lançamos uma dúvida, uma sombra sobre a eficácia e a autoridade do seu ensino. A segunda opção que eles colocam é que Jesus, na verdade, acomodou-se ao veso cultural da sua época. Jesus, na verdade, sabia que as mulheres poderiam ser líderes, dizem eles. Só que Jesus, para não causar um escândalo, ele não teria nomeado uma mulher para ser apóstola ou apostoliza, exatamente para não criar uma convulsão ou um tremor social. Mas para mim esse argumento, ele é terrível, porque não encaixa com o que nós sabemos de Jesus, que comeu com pecadores, que quebrou a tradição dos judeus, que quebrou o sábado, que não tinha medo de causar confusão social alguma quando ele estava convencido de que alguma coisa era correta. Se Jesus estivesse convencido de que a mulher poderia ser líder, que poderia ser ordenada, que poderia assumir o pastoreio da igreja, não há razão alguma pela qual ele não pudesse ter nomeado ao menos uma mulher entre os 12 apóstolos. Contudo, ele não fez isso. E os 12 apóstolos seguiram na mesma linha do mestre. Logo depois, algum tempo depois, quando o Senhor Jesus é morto e ressurreto e sobe aos céus, os apóstolos sentem a necessidade de recompor o número de 12 apóstolos, porque Judas, tendo traído Jesus, suicidou-se, abriu uma vaga. Havia apenas 11, era necessário que tivesse mais um 12, porque equivalia ao número das 12 tribos de Israel. Era preciso colocar um 12º apóstolo. E nós lemos no livro de Atos que quando os apóstolos se reúnem para estudar a situação e nomear um substituto para Judas, diz o texto que propuseram 2 homens para ocupar a vaga de Judas, tendo sido um deles eleito eventualmente sob a direção do próprio Cristo. Ora, nós lemos no mesmo capítulo 1 que juntamente com os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, estavam reunidas as mulheres, as Marias e outras mulheres que acompanharam Jesus durante o seu ministério. Elas estavam ali, estavam disponíveis. Eram mulheres que haviam trabalhado junto com Jesus, haviam servido a Jesus com seus bens. A própria Maria tinha sido a primeira a anunciar o Evangelho. Quem, mais do que ela, teria direito a ocupar o lugar de Judas? Entretanto, os apóstolos se reúnem e, sob a orientação do Espírito Santo, e seguindo os passos de Jesus, escolhem um homem para o lugar de Judas. Mais adiante, ocorre a primeira dificuldade na igreja. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ali em Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre a igreja multiplicou-se de uma forma extraordinária. E aí, é claro, toda vez que a igreja cresce, crescem também os problemas, né? Nós sabemos disso.
Até aquela altura, os apóstolos, eles não somente se dedicavam à oração e à pregação da palavra, mas eles administravam também a igreja, enquanto instituição com uma faceta social. Porque os membros da igreja têm as suas necessidades sociais também. E aí surge uma reclamação das viúvas dos cristãos gregos contra as viúvas dos cristãos que eram dali, de Jerusalém, de que elas estavam sendo omitidas na distribuição diária de comida, porque a igreja tinha uma obra social muito grande voltada para as viúvas. Surgiu essa murmuração dos helenistas, de que as viúvas deles estariam sendo omitidas em favor das viúvas dos judeus. Então, o que os apóstolos fazem? Eles reúnem toda a comunidade e eles então dão a seguinte determinação para a comunidade: elejam de entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante negócio. Existe alguma dúvida se ali nós temos a formação do primeiro grupo de diáconos? Eu, pessoalmente, acredito que ali nós temos a instituição dos diáconos. E é interessante que na hora de escolher pessoas que cuidariam, administrariam a coisa da igreja, os recursos da igreja, no tocante a mulheres, pense bem, a princípio, ou assim, à primeira vista, quem seriam as pessoas mais indicadas para cuidar de viúvas? Mulheres qualificadas para isso. Entretanto, a orientação dos apóstolos qual foi? Escolham 7 homens que sejam capazes. E aí os apóstolos se reúnem, impõem as mãos sobre os 7, e eles são ordenados e instalados para cuidar desse importante negócio. Por estes motivos, eu acredito que a liderança na igreja, ela tem que ser exercida por homens cristãos qualificados. Pelo fato do próprio Senhor Jesus ter sido o que ele foi, pelo fato de que ele escolheu 12 apóstolos, pelo fato de que estes apóstolos, em 2 ocasiões, quando tiveram que constituir liderança, eles seguiram o mesmo modelo de Jesus. Homens cristãos qualificados. Eu não vejo por que a igreja deveria abandonar o padrão que foi exercido pelo Senhor Jesus. Por esse motivo, então, por estes motivos, eu acredito que a igreja, na hora de eleger, de constituir aqueles que haverão de lidar com o rebanho, de cuidar do rebanho, a igreja deve procurar homens cristãos que sejam qualificados para esse ponto. Vocês estão notando que eu estou batendo no ponto de que ele tem que ser qualificado. Porque não basta ser homem apenas, e não basta ser homem cristão, tem que ser homem cristão qualificado. A Bíblia traz em detalhes as qualificações daqueles que Deus preparou, chamou e vocacionou para exercer o pastorado, o pastoreio, a liderança do rebanho. Portanto, quando nós estamos insistindo no fato de que devem ser homens, não pense você que nós estamos sugerindo que basta ser homem e que já está qualificado para isso. De jeito nenhum, ser homem é apenas uma das prerrogativas. Ele tem que ser homem, cristão, consagrado, dentro daquelas qualificações que a palavra de Deus coloca. De outra maneira, ele está rejeitado para o pastoreio e para o ofício de presbítero, de pastor e de diácono. Mas agora vamos para o segundo ponto da nossa palestra, que é o caminho inverso. Se num primeiro momento nós dissemos porque acreditamos que somente homens cristãos qualificados podem ser presbíteros, pastores, líderes do rebanho, vamos dizer agora porque, na mesma linha, nós entendemos que é vedado às mulheres a participação nesse importante ofício e nessa importante função. A razão principal é que existem vários textos da Escritura, na verdade eu me recordo aqui de 7 sobre os quais eu vou falar, que impõem algum tipo de restrição ao ministério feminino ordenado como liderança. É claro que se alguém me perguntar assim, Pastor Augustus, a Bíblia não diz em nenhum lugar que é proibido que a mulher seja presbítera ou pastora ou diaconisa. Eu vou responder que sim, evidentemente não tem nenhum texto bíblico dizendo que a mulher não seja ou não possa ser uma oficial da igreja.
Entretanto, existem mais de uma meia dúzia de textos que impõem limites à participação da mulher na vida da igreja e da família, que por si só constituem uma evidência suficiente para construirmos o ponto e o caso de que ela tem um papel diverso do homem na liderança da família e da igreja. Deixe-me então argumentar em cima desses textos. O primeiro deles é escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Ali o apóstolo Paulo está discutindo a participação das mulheres no culto público. Havia mulheres que estavam orando e profetizando no culto da igreja de Corinto, sem trazer sobre a cabeça o véu que na cultura do Antigo Oriente Médio representava um símbolo de submissão para toda mulher honrada. Toda mulher que se prezava, ela usava um véu na cabeça, que era sinal de que ela estava sob a autoridade ou do seu pai, ou do seu marido, ou do seu irmão, ou do seu tio, enfim, toda mulher de respeito naquela época, ela se referia ou se definia em relação a um homem que estaria como seu protetor ou como seu cabeça, o seu orientador. Pois bem, as mulheres na igreja de Corinto, interpretando mal a liberdade do evangelho, queriam participar do culto sem trazer o símbolo naquela cultura de que elas estavam debaixo de autoridade e de submissão. O apóstolo Paulo, então, escrevendo para resolver este assunto, ele diz no capítulo 11, no verso 3, ele começa a discussão dizendo no capítulo 11, verso 3, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Por esse motivo, a mulher deveria usar o véu como símbolo de que ela está debaixo de autoridade, porque senão ela estaria desonrando o seu cabeça. É claro, deixando o véu de lado, porque Paulo não está interessado numa peça de vestuário, o assunto ali não é moda, Paulo não faria uma discussão dessa por conta de uma peça do vestuário feminino, mas sim pelo que aquela peça e o não usá-la representava no contexto, que era uma rebelião das mulheres contra a autoridade masculina cristã na igreja. Elas queriam participar em igualdade de condição. O argumento do apóstolo Paulo, no verso 3 do capítulo 11, da 1 aos Coríntios, é que existe uma hierarquia que começa na Trindade e vem até a igreja. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Veja que esse argumento é um argumento que transcende as barreiras ou os limites paroquiais e sociais e culturais. É uma argumentação eminentemente teológica. Da mesma forma como o pai é o cabeça do filho, no sentido de que o envia e o filho se subordina a ele, porque é isso que cabeça significa nesse contexto, a ideia de autoridade. Da mesma forma, Cristo é o cabeça do homem, que por sua vez é o cabeça da mulher. Não tem como fugir às implicações desse texto do apóstolo Paulo. Ou seja, ele reconhece que a mulher tem um papel de submissão e de subordinação na participação no culto público a nosso Deus. Na cultura do Antigo Oriente Médio, essa posição era refletida pelo uso do véu. É claro que na nossa moderna cultura, o uso do véu não representa isso. Contudo, o princípio permanece. Ou seja, que a mulher pode participar abertamente do culto, contudo, ela deve fazê-lo numa posição de quem está abaixo ou debaixo de autoridade, o que então traz a implicação óbvia de que se ela está debaixo da autoridade masculina cristã, ela não pode exercê-la sobre o homem. Então esse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 3, ele impõe uma participação, ele restringe a participação da mulher no culto público, determinando que ela o faça apresentando, exibindo esse fato de que ela está debaixo de autoridade. E, claro, se ela está debaixo, ela não pode exercer essa autoridade sobre o homem. Mas adiante, no capítulo 14 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, porque não é permitido que a mulher fale na igreja. Que se ela quer aprender alguma coisa, que ela pergunte em casa ao seu marido. É claro, se ela for casada e se o marido for cristão. E ele diz porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja.
É claro que nós não podemos interpretar esse capítulo como significando uma proibição radical da mulher falar na igreja, porque no capítulo 11, que eu acabei de mencionar, o apóstolo Paulo permite que a mulher ore e fale na igreja, apenas que o faça debaixo de autoridade. Paulo não se contradiria na sequência de 2 capítulos. Então, o capítulo 14 está proibindo não que a mulher fale de forma genérica na igreja, mas que ela fale exercendo autoridade. Quando a gente examina essa parte da primeira carta aos Coríntios, a gente percebe que imediatamente antes dessa orientação, Paulo está falando do julgamento dos profetas. Quem sabe aqui nós temos a resposta então. O que Paulo está fazendo é proibindo que a mulher participe no julgamento público dos profetas, porque envolveria questionamento, envolveria confronto. E aí então a mulher poderia participar assumindo uma posição de crítica e de autoridade sobre o profeta cristão, que então fere o princípio que nós estamos vendo desde o capítulo 11, de que ela participa do culto, mas debaixo de autoridade. Qualquer que seja a interpretação que nós dermos ao capítulo 14 de 1 aos Coríntios, evidentemente ele representa uma limitação clara ao papel e à participação da mulher na igreja. Porque se a liderança na igreja, se o pastoreio na igreja, se o governo da igreja é feito principalmente através da palavra, do ensino, da orientação, e se existem estas passagens que restringem a participação da mulher nessa atividade, evidentemente que elas não podem ocupar a função de presbítero ou pastora, porque é pela palavra que estes oficiais desenvolvem basicamente o seu pastoreio. Existem outros meios, o exemplo, o aconselhamento, mas sem dúvida é pela palavra que isso é mormente exercido. Um terceiro texto que eu gostaria de trazer e que tem profundas implicações para o assunto é o texto de Efésios capítulo 5. Ali o apóstolo Paulo está discutindo o papel do homem e da mulher no casamento. E ele diz no capítulo 5, no verso 22 e 23, que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa ao Senhor Jesus. E ele argumenta no verso seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher. Ora, é muito claro ali que o sentido de ser cabeça é ser autoridade, líder, referencial, provedor, sustentador. Nós não temos como fugir das implicações dessa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. Ora, se na família nós temos essa diferenciação de papéis, o homem como sendo o cabeça da sua esposa, que, portanto, lhe deve submissão como deve ao Senhor Jesus, nós transportamos esse diferencial ou esse relacionamento para a própria igreja, onde a família continua também e onde faz parte essencial e integrante. Nós não podemos querer um padrão na família e outro na igreja, porque os motivos que o apóstolo Paulo alega para essa diferença de papel, ou seja, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve se sujeitar ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo, são os mesmos argumentos que Paulo vai usar quando vai tratar da posição da mulher na igreja, para dizer que ela tem um papel de participação sob autoridade. São os mesmos argumentos. Então, Efésios capítulo 5 mostra claramente que Deus atribuiu aos iguais, homem e mulher, papéis distintos. A mesma coisa ele faz na sua igreja, que é a família estendida, é a família de Deus. Ao homem foi dada a liderança, o pastoreio, o exercício da autoridade dentro da igreja. Um quarto versículo que eu gostaria de trazer, está na mesma linha, está na carta aos Colossenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo mais uma vez fala do papel da esposa, dizendo que elas devem ser submissas ao seu marido, porque isso é agradável ao Senhor ou porque isso é conveniente no Senhor. O que me chama a atenção nessa passagem aos Colossenses do apóstolo Paulo é que ele coloca esse papel da mulher como estando debaixo da autoridade do seu marido como sendo um ato de devoção, como fazendo parte da religião da esposa cristã. Ela deve ver o seu papel de ajudadora, que trabalha debaixo da orientação e da autoridade do seu marido, como sendo parte da sua devoção a Jesus Cristo. Porque essa é a analogia. Ela deve se sujeitar ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo.
Ora, se a esposa, por si só, ela não se sujeita a Cristo, é claro, ela também não vai se sujeitar ao seu marido. E, ao mesmo tempo, é claro que essa sujeição não é uma sujeição cega, porque na hora que o marido exige da esposa ou obriga a esposa a fazer alguma coisa que esteja contrário, ou seja, contrária à vontade de Deus, é claro que a esposa crente ela deve submissão maior e primeira ao Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. E aí importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas de maneira geral, de forma geral, na vida ordinária, na vida comum, é esse o papel da mulher com relação ao seu marido, que reflete o mesmo papel a ser desempenhado na igreja. A quinta passagem que eu gostaria de trazer está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo ali diz que a mulher deve aprender em silêncio, e ele diz assim: não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Essa tradução, autoridade de homem, é a tradução da palavra grega andros, que é um genitivo da palavra aner, que significa homem. Então, a nossa versão atualizada, Almeida, na segunda edição, traduziu como sendo um genitivo de posse mesmo, autoridade pertencente ao homem ou que é própria de homem. Só que na primeira edição, Almeida tinha traduzido como não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Existe uma diferença entre exercer autoridade sobre o homem e exercer autoridade de homem. Nós vamos ficar com essa segunda interpretação, que é a mais recente, porque entendemos é a mais correta do grego. E também porque ela claramente diz que existe uma autoridade que é pertinente e própria do andros, do homem. Própria porque foi dada por Deus. Não é uma autoridade inerente ao fato dele ser homem. Porque toda autoridade exercida nesse mundo é delegada por Deus. Porque Deus é a fonte única e primeira de toda autoridade. E toda autoridade que existe é constituída por ele. Então não é porque é homem que tem autoridade. Quando a Bíblia fala que a mulher não pode exercer a autoridade de homem, não está com isso querendo dizer, como Aristóteles pensava, que o gênero masculino era superior ao feminino, mas simplesmente que Deus atribuiu ao homem, enquanto cristão, enquanto parte de família e parte de igreja, um papel de liderança e de autoridade. Então, veja só, quando Paulo diz, na primeira de Timóteo, no capítulo 2, que ele não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, ele está vedando, sim, a participação da mulher no exercício do pastorado e do presbiterado, porque nessa mesma carta o apóstolo Paulo diz que o ensino na igreja, o ensino autoritativo, o governo da igreja, é para ser exercido por homens cristãos qualificados, pelos presbíteros. Inclusive ele menciona aqueles que governam bem e os que se afadigam na palavra. Se você estudar estes capítulos, estes versos, estas passagens que eu estou mencionando com cuidado, você verá que em todas elas a argumentação de Paulo invariavelmente recai sobre a maneira como Deus criou o homem. Ele vai falar de Gênesis capítulo 1, ele vai falar de Gênesis capítulo 2, a criação do homem e da mulher, ele vai falar de Gênesis capítulo 3, que fala da queda. Aqui mesmo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, quando ele diz assim, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, ele acrescenta como prova, porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Quer dizer, Paulo vê na sequência da criação um propósito divino, uma atribuição de papéis que antecede a queda. Porque tem gente que diz que essa questão da subordinação feminina está relacionada com a queda. Entretanto, Paulo coloca no próprio ato da criação. E lá em 1 Coríntios 11, ele diz que o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E também o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Quer dizer, toda a argumentação em torno dos papéis diferenciados do homem e da mulher, eles transcendem as regiões locais e as questões culturais. São argumentos baseados na Escritura, baseados na teologia e baseados na própria Trindade. São argumentos teológicos que continuam a ser verdade, independente do fato de nós vivermos 2000 anos depois que eles foram escritos, independente de vivermos numa outra cultura, de sermos de um outro país e pertencermos a uma outra nacionalidade. Eles continuam válidos porque em cima ou enraizados em princípios eternos. Ainda na primeira carta a Timóteo, eu estou indo para o meu sexta passagem,
Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo dá uma descrição do que seria o presbítero cristão. Ele faz uma lista das qualificações. E há duas qualificações ali que têm a ver com aquilo que nós estamos discutindo. A primeira delas é que ele diz que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. É evidente que ao dizer isso, ou colocar isso como sendo a primeira das colocações, que o apóstolo Paulo tem na sua mente o paradigma do homem cristão qualificado. E logo em seguida, ele diz assim, que o presbítero tem que governar bem a sua família, criar os filhos debaixo de toda sujeição. Porque quem não cuida da própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Ora, é evidente que esse tipo de argumentação só faz sentido se o apóstolo Paulo tiver em mente o homem cristão qualificado. Uma mulher cristã, por mais qualificada que seja, ela não se encaixa aqui, porque evidentemente nunca lhe é atribuído o papel de chefe de família. Nunca lhe é atribuído o papel de chefe de família na Escritura. A minha sétima passagem e última é escrita pelo apóstolo Pedro no capítulo 3, quando ele diz que as mulheres devem ganhar os seus maridos sem palavra alguma, apenas com um testemunho. E ele diz mais adiante que elas devem ser como Sara, que era submissa ao seu marido Abraão, chamando-lhe de Senhor. É claro que hoje nós não vamos pedir às mulheres que chamem o marido de Senhor. Isso faz parte da maneira na qual no Antigo Oriente Médio a esposa manifestava o respeito e a atitude de carinho e de serviço, vamos dizer assim, que ela estava disposta a prestar ao seu marido dentro do que fosse conveniente e próprio. Mas, evidentemente, o princípio permanece de que, para o apóstolo Pedro, a mulher tem o papel de ser submissa ao seu marido. Me ocorre mais uma passagem, vamos acrescentar mais uma, eu disse que era 7, mas agora me ocorre mais uma. Na passagem de Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais antigas, as esposas mais experientes, elas devem ensinar as novas a como amar o seu marido e a viver de maneira submissa ao seu marido, como cuidar dos filhos e assim por diante. Então veja só, de cabeça assim, 8 passagens na Bíblia, deve haver outras, tem outras passagens, que colocam um tipo de restrição à participação da mulher no exercício da autoridade, no uso da palavra, no desempenhar das suas atividades na igreja. Existe uma passagem da Bíblia que diga assim claramente, é proibido que a mulher seja pastora? Não, não existe. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que diga assim, é proibido que a mulher seja presbítera ou é proibido que a mulher seja pastora. Entretanto, aqui no programa, de cabeça, nós mencionamos pelo menos 8 passagens que impõem limitações e restrições à participação da mulher na família e na igreja quanto ao uso da autoridade e ao uso da palavra. Por estes motivos, então, nós dizemos que o ônus de provar que a mulher pode ser pastora não é da igreja que vem dizendo não ao longo de 2000 anos, mas daqueles que querem que ela seja pastora e presbítera hoje. A pergunta não é, tem alguma passagem da Bíblia que proíba que a mulher seja pastora ou presbítera? A pergunta é, tem alguma evidência na Bíblia de que mulheres foram ordenadas presbíteras e pastoras e que elas podem ser ordenadas presbíteras e pastoras? Essa que é a abordagem correta. Nós queremos então concluir esse bloco dizendo da nossa absoluta convicção de que quando estamos tratando de presbiterato bíblico, ou seja, um presbiterato que é apoiado na palavra de Deus, nós temos que chegar à conclusão de que ele só pode ser exercido por homens cristãos qualificados. Com isso, nós queremos dizer que a mulher não tem o que fazer na igreja? De forma nenhuma. Se não fosse a participação das mulheres cristãs ao longo da história da igreja, a igreja não estaria, não teria alcançado o mundo. Hoje nós temos milhões e milhões de missionárias, de mulheres envolvidas no trabalho ativo da igreja, levando o reino de Deus, participando das instituições da igreja. A mulher desempenha um papel importante na vida da igreja. E não são elas que querem ser pastoras e presbíteras. Na verdade, elas, conhecedoras da Bíblia que são,
reconhecem que Deus lhes deu uma função diferente e um papel diferente na construção do reino, que é o papel de ajudadora idônea. Que Deus nos ajude a ver a beleza que existe na complementaridade e, assim, procurando o referencial que existe na palavra de Deus, buscarmos um presbiterato bíblico para o bem da igreja. Que Deus nos abençoe.